vamos, então, hoje tratar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muito embora a minha expertise seja na área de cálculos, o nosso curso Planejamento Previdenciário Estratégico, ele tem esse escopo de trabalhar com os cálculos previdenciários, nós estamos trazendo, durante esse mês de fevereiro, algumas aulas mais teóricas. Por que eu trago esse conteúdo teórico? Porque eu acredito, de acordo com essa minha vivência aí de mais de 20 anos, dentro dessa área dos cálculos, do planejamento e da perícia previdenciária, que uma planilha por si só, um sistema por si só, não vai trazer um cálculo assertivo, não vai cumprir o papel ao qual uma perícia se propõe. Então, nós, enquanto operadores, né, da seara do direito previdenciário, seja o contador que vai realizar os cálculos, seja o advogado que precisa desses cálculos, nós temos que unir essas duas áreas de conhecimento. Então, nós precisamos entender o que a legislação determina para que o nosso cálculo seja assertivo e coerente, seja com a legislação, ou seja, com aquela decisão que nós estamos trabalhando para cumprir a sentença, ok? Então, essas 3 primeiras aulas do mês, seja a aposentadoria ou os benefícios por incapacidade, que trabalhamos na primeira semana do mês. Na segunda semana, nós falamos sobre contribuições em atraso, indenização de contribuições. E hoje nós vamos trazer o aspecto da aposentadoria da pessoa com deficiência, normas, né, os requisitos para concessão, os requisitos para cálculos e também algumas teses de revisão. Esse escopo, essa base teórica, ela é fundamental para que nós possamos complementar a nossa expertise. Sejamos nós um advogado iniciante ou experiente que quer aprender os cálculos previdenciários, sejamos nós um contador iniciante ou já graduado, já atuante na perícia, que também precisa dominar essas regras aí das reformas, e temos novas normas todo dia. Toda semana temos uma decisão nova de algum tribunal superior que interfere aí na análise dos benefícios, e também toda hora está saindo normativas, alterações do decreto, e nós precisamos estar aí acompanhando, ok? Nós estamos gravando esse material, conforme eu já disse para vocês, vou confirmar aqui, transcrevendo e gravando, ok? Vamos, então, ao nosso tema. Eu vou fazer a explanação do nosso conteúdo teórico e, ao final, eu abro para questionamentos. Caso você tenha alguma dúvida, né, exatamente daquele ponto em que eu estou falando, daquele tema que eu estou abordando, você ergue o braço, ergue a mão, perdão, e nós vamos ali abrir para o seu questionamento. Deixando muito claro que nós não vamos trabalhar aqui com casos concretos. Então, eu vou trazer as normas de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, normas de cálculo, teses de revisão. Eu não vou adentrar aqui em casos complexos, e casos concretos, inclusive na questão da análise biopsicossocial, da perícia médica, de uma doença específica, ou de alguma comorbidade específica. Então, nós vamos trazer aqui os aspectos gerais, e aí aquele profissional, ele vai aprofundar. Você quer cálculo? Você vai aprofundar no cálculo. Você precisa analisar um caso concreto? Você vai se debruçar ali na documentação médica do seu cliente. Alinhamentos feitos, vamos então aqui ao nosso início. Por que a gente trouxe a aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, nós tivemos aí algumas demandas lá nos nossos grupos, seja o grupo de alunos ou o grupo VIP, o pessoal querendo saber um pouco mais sobre
a aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez. E esse termo invalidez, ele abre uma brecha, né, para várias interpretações. Então, surge, inclusive, decorrente da aula que ministramos dos benefícios por incapacidade, a necessidade de pontuar a diferença entre doença, invalidez, incapacidade e deficiência. Nós temos também legislação ampla que ampara não apenas previdenciária, mas também em outros aspectos a questão da pessoa com uma deficiência, ou seja, uma pessoa que tem uma limitação a longo prazo. Essa limitação ela pode ter origem física, pode ter origem intelectual, mental, psicológica. Então, qualquer situação que comprometa a pessoa a longo prazo pode ser considerada deficiência. É claro, quem que vai bater esse martelo? Então, é uma análise, como nós estamos trabalhando aqui na seara do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, então, o INSS, através dos órgãos ali vinculados, terá pessoas, terá servidores para fazer a análise. Então, não é uma perícia médica propriamente dita, ou exclusivamente uma perícia médica. Nós teremos ali uma análise do impacto dessa condição dessa pessoa na vida laboral ou na vida cotidiana. Então, além de verificar qual que é o CID, qual que é a doença, qual que é a limitação que este segurado tem, é necessário também analisar quais são as barreiras que este segurado enfrenta lá na vida cotidiana, para então verificar se ela vai se enquadrar numa deficiência, se tem a deficiência, primeiro de tudo, né? E se essa deficiência ela é leve, moderada ou grave, certo? Então, o nosso tema, ele representa um dos mais importantes institutos de proteção social, porque nós temos um número muito grande de pessoas com alguma necessidade, com alguma deficiência. O que nós vamos abordar? Nós vamos trazer a base constitucional, então, aquele que trabalha no âmbito jurídico, o advogado, o estudante de direito, ele sabe que toda a norma, ela tem primeiro uma base, né, uma pirâmide ali, na Constituição Federal. Depois daquela normatização ou daquela definição na Constituição, que é a nossa lei das leis, a nossa Carta Magna, nós teremos uma legislação infraconstitucional. Então, temos legislação, uma lei que pode ser delegada, uma lei complementar, uma lei ordinária. Depois dessa lei, nós temos um decreto, ou seja, uma norma que vem regulamentar esta legislação. No âmbito da Previdência Social, especificamente, nós temos, como já falamos em outras aulas, uma lei de custeio, que é a Lei 8.212, nós temos uma lei de benefícios, que é a Lei 8.213, e temos um decreto que regulamenta essas duas normas, que é o Decreto 3.048. Quando a gente trabalha aqui com a pessoa com deficiência, nós temos uma legislação específica que trata sobre a matéria, que é a Lei Complementar 142, que ela vem para regulamentar essa base constitucional. Certo até aqui? Quando eu estiver olhando para o lado, eu estou consultando o nosso material e verificando se estamos no mesmo ponto, se o que eu estou lendo aqui, trazendo para vocês, é o mesmo que aparece na apresentação. Quando eu olho para baixo, estou consultando aqui minhas anotações e a legislação, que ela vem aqui bem rabiscada, para que eu não esqueça nenhum ponto que seja importante, ok?
Então, a Constituição Federal, ela traz a proteção da pessoa com deficiência. Então, esse respaldo é com base na dignidade da pessoa humana, né, que é um dos princípios basilares da nossa Constituição, e aqui também da proteção social, e nós temos uma previsão constitucional de tratamento diferenciado para essa parcela da população. O que significa isso? Significa que aquelas pessoas que têm uma necessidade diferenciada, que têm uma condição diferenciada, a Constituição vai dar um tratamento específico. Então, quando a gente fala na questão de concorrência lá no mercado de trabalho, nós temos previsão para que empresas com um número X de funcionários, elas tenham um percentual mínimo, né, de pessoas com uma deficiência. Então, a partir de 100 funcionários, se não me falha a memória, já tem a obrigatoriedade legal de haver, dentro daquele quadro, algumas pessoas com algum tipo de deficiência. Então, conforme aumenta o número de colaboradores naquela empresa, naquela organização, mas terá o número de colaboradores com necessidades específicas, com uma deficiência. Ok, pessoal? Então, a partir da Constituição Federal, nós tivemos ali a publicação da Lei 142 de 2013, que ela vai trazer no âmbito aqui previdenciário, que é o nosso chão, que é o nosso escopo de trabalho. Então, nós vamos observar que a Lei Complementar 142, ela traz requisitos diferenciados para a aposentadoria das pessoas com deficiência. Então, nós temos já de início ali, nos artigos iniciais, uma aposentadoria por tempo de contribuição, com esse tempo reduzido, e também uma aposentadoria por idade, também com a idade reduzida. Vamos aqui voltar a compartilhar o material com vocês, para trabalhar, então, com relação à aposentadoria da pessoa com deficiência propriamente dita. O artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013, ela prevê o conceito de deficiência. Então, quando nós estivermos trabalhando com uma aposentadoria, ou um planejamento previdenciário de pessoas dessa parcela da população, nós precisamos ter muito claro esse conceito. Quem é a pessoa com deficiência para efeitos legais? É aquela que tem impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cujos impedimentos em interação com diversas barreiras na sociedade. Ou seja, essas barreiras vão obstruir, vão impedir, vão limitar a participação dessa pessoa na sociedade a qual ela participa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma deficiência, uma condição diferenciada, eu não vou concorrer em igualdade de condição com os meus pares. Se eu vou prestar um concurso público para um cargo X, para contador de um determinado órgão, no meu caso específico. Então, de acordo com a minha deficiência, provavelmente eu não vou competir em igualdade de condições, ou eu vou necessitar de algum aparato diferenciado para prestar essa prova, para prestar esse concurso, ou porque eu preciso de uma acessibilidade diferente, ou porque eu preciso de uma tradução em libras, enfim, ou eu vou precisar de uma prova em libras, perdão, né? Enfim, uma condição diferenciada. Quando a gente traz aqui para o âmbito previdenciário, para a aposentadoria, então,
o que o legislador prevê? Condições diferenciadas, ou seja, uma redução, seja no tempo de contribuição, ou seja, na idade de acesso a essa aposentadoria. Nós temos um requisito básico também previsto na legislação, que é o caráter biopsicossocial. O que significa isso? A avaliação da deficiência, ela deve considerar, como já falamos aqui no início, não apenas a condição ou o caráter médico da situação deste segurado. Nós temos que olhar os fatores sociais, os fatores ambientais aos quais este segurado está inserido e averiguar a limitação naquele âmbito, seja no âmbito educacional, na escolaridade, no meio em que ele vive, e esse modelo ele vai superar aquela visão puramente clínica. Então, uma pessoa que é cadeirante em um determinado local, em um determinado país, ou em uma determinada condição, é diferente de outro. Então, o bairro tem mais acessibilidade ou não, aquela cidade tem mais condições ou não. Então, uma pessoa do meio rural vai ter uma determinada condição para cadeirante. Já no meio urbano, o acesso é um pouco diferente, talvez tenhamos mais recursos. Então, isso tudo deve ser avaliado por essa pessoa que vai fazer a análise, não apenas médica, mas de outros fatores da vida dessa pessoa com a deficiência, certo? Aí nós entramos, então, nos requisitos para concessão da aposentadoria. Andréia, por que eu preciso de tudo isso? Se eu estou trabalhando com um cálculo em âmbito de cumprimento de sentença, se eu sou um perito, ou se eu estou analisando um planejamento previdenciário e eu sou um advogado iniciante, antes de fazer o cálculo, antes de saber o valor dessa aposentadoria, eu preciso avaliar quais os requisitos necessários para que esse cliente tenha direito a essa prestação. Ora, se eu não sei o que precisa para aposentar, eu fico ali pensando, quanto tempo de contribuição essa pessoa precisa? Qual a idade que é necessária? Como eu sei se uma pessoa tem ou não direito à aposentadoria X ou Y? Então, eu preciso enquadrar, verificar o direito à norma, para depois realizar o cálculo. Então, o artigo 3º da Lei 142 de 2013, ele vai dizer o seguinte: aposentadoria por tempo de contribuição. Eu distraí um pouquinho olhando para cima, que passou uma linda pomba aqui. Então, isso me fez uma referência aqui com relação à integração, né, das pessoas. Então, nós vivemos atualmente num mundo em que trazemos essa pessoa com uma limitação, com uma comorbidade, com uma deficiência, para que ela consiga conviver em sociedade da forma mais assertiva possível. E, então, a legislação vai trazer aqui para nós um critério de tempo de contribuição diferenciado. A partir do momento que essa pessoa passou por uma análise biopsicossocial e ela já foi enquadrada com uma deficiência, seja leve, moderada ou grave, nós teremos o tempo de contribuição necessário. Vamos lá, o inciso 1º vai me dizer que o homem, aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20 anos de contribuição, se essa deficiência for grave. Por outro lado, uma deficiência moderada exige um pouquinho mais de tempo, ou seja, o homem vai precisar de 29 anos de contribuição e a mulher 24 anos de contribuição. Se nós estivermos falando de uma deficiência leve, então o homem vai precisar de 33 anos de contribuição e a mulher
28 anos de contribuição, ou seja, um tempo já bem próximo àquele da aposentadoria, digamos, comum, da aposentadoria prevista para as pessoas que não têm uma deficiência, ok? Quando vamos trabalhar numa aposentadoria por idade, a legislação, a Lei 142 de 2013, ressaltando aqui, ela prevê 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. Além disso, nós precisamos de 15 anos de contribuição. Então, nós precisamos nos atentar a um detalhe aqui. A Lei 142, ela vai me dizer que esses 15 anos, que é o tempo equivalente à carência, aqui no regime geral de previdência social, carência para os benefícios programáveis, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. A carência é de 15 anos ou 180 contribuições mensais. Quando nós estamos falando de uma pessoa que vai aposentar na condição de pessoa com deficiência, ela precisa comprovar esses 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau. Então, se eu vou buscar um benefício por idade, a minha idade vai ser reduzida em relação à aposentadoria normal, digamos assim. Aposentadoria normal, não estou falando de condição de pessoa, ok? Que fique bem claro isso. Então, a aposentadoria dita voluntária, aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, ela prevê, no caso, 65 de idade para o homem, 62 para a mulher. Aqui na seara da pessoa com deficiência, as idades reduzidas, 60 para o homem e 55 para a mulher, ok? Então, o que nós precisamos nos atentar? Nunca vamos garantir para um segurado que ele tem direito a essa ou aquela modalidade de aposentadoria, especialmente se ele ainda não passou por uma perícia biopsicossocial. Então, por exemplo, trazendo um caso concreto aqui do escritório, estou analisando, em conjunto com uma advogada, o caso de uma servidora pública federal que está querendo saber se vale mais a pena aposentar na especial, porque ela é da área da saúde, trabalha na enfermagem, ou na condição de PCD. Então, ela já foi até o órgão ao qual ela trabalha, um órgão da União, que ela trabalha num hospital, e já pediu para ser avaliada, ou seja, ela fez um agendamento, se submeteu a essa perícia biopsicossocial, e já tem um laudo dizendo que a deficiência que ela possui é moderada. Então, com base nesse laudo, eu já posso realizar os cálculos do planejamento previdenciário aqui no inciso 2 da LC 142 de 2013. Andréia, servidor público tem direito a essa aposentadoria? Sim, tem direito. A emenda 103 de 2019, ela estende aos servidores da União, servidor público, detentor de cargo de provimento efetivo, que está sujeito a um estatuto, ao regime jurídico único da União, ele terá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência nos mesmos moldes aqui do regime geral, ou seja, vai ser enquadrado de acordo com as regras da LC 142 de 2013, ok? Então, quando eu for fazer o cálculo do tempo, eu já vou enquadrar essa servidora aqui no inciso 2. Eu vou analisar desde quando ela possui essa condição, data do início lá que ela adquiriu essa condição. Algumas pessoas nascem com essa condição. Outras pessoas, elas têm uma deficiência oriunda de um acidente. Então, ela adquiriu essa deficiência no decorrer da vida dela. Então, esse acidente pode ter ocorrido semana passada, há 10 anos atrás, há 2 meses atrás. Então, a perícia, aí a perícia médica, vai atestar desde quando a pessoa é portadora dessa deficiência. Ok, pessoal?
Então, quando eu trabalho na aposentadoria por idade, eu já entendo que, para ela fazer jus a essa redução de idade, precisa de 15 anos comprovados com a deficiência. Se ela não tem esses 15 anos comprovados com a deficiência, provavelmente ela terá que aguardar um pouco mais. Então, em alguns casos, ela vai acabar se submetendo à idade da aposentadoria voluntária, ou seja, 65 para o homem, 62 para a mulher, ok? E aí não vai fazer diferença ela comprovar a deficiência. Então, nós vamos analisar tudo isso quando estivermos realizando um planejamento previdenciário, ok? Eu trouxe nesse material uma tabela para que a gente tenha mais fácil aqui na hora de consultar. Posso imprimir só esse slide aqui, deixar na minha gaveta, quando eu estiver fazendo um atendimento. Nós não somos obrigados a decorar cada uma dessas regrinhas, mas nós precisamos saber onde encontrar o requisito, qual a norma que ampara cada tipo de benefício. Então, aqui eu tenho um quadro sintetizando as regras de aposentadoria. Quando eu estou trabalhando com um grau grave, eu tenho 25 anos para o homem, 20 para a mulher, moderado 29 e 24, respectivamente, e leve 33 e 28. Independentemente do grau, então a idade é de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Então, aqui, de acordo com a intensidade ou o grau da deficiência deste segurado, será o tempo necessário para ele fazer jus a essa aposentadoria. E entramos agora aqui em regras de cálculo, ou seja, todos os benefícios da Previdência Social, eles são calculados com base no salário de benefício. Então, a Lei 8.213, ela traz um conceito de salário de benefício. Se a gente for direto lá para o artigo 29, nós teremos o conceito que vigorou até a publicação da emenda 103, de 13 de novembro de 2019. Até a reforma da Previdência, a base de cálculo dos benefícios previdenciários era média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição apurados entre julho de 94 e o mês imediatamente anterior à aposentadoria. Então, a este período nós chamamos de PBC, período básico de cálculo. Julho de 94 e o mês anterior ao requerimento. Então, se eu fiz o pedido hoje, dia 18 de fevereiro, o mês de fevereiro não entra para o cálculo. Então, eu vou pegar todos os salários que ele tem neste período básico de cálculo, sendo o primeiro julho de 94 e o último janeiro de 2000. Ok, pessoal? A partir de novembro de 2019, ou seja, a partir da publicação da emenda 103, a base de cálculo dos benefícios previdenciários no âmbito do regime geral de previdência social é a média aritmética simples de todas as contribuições, de todos os salários de contribuição desde julho de 94. Ok? Então, eu não tenho mais essa exclusão dos 20% menores. Existem regras de exclusão de salários que veremos detalhadamente numa próxima aula, focada exclusivamente em cálculos e planilhas, ok? Então, a partir da reforma da Previdência, eu preciso saber que todas as bases contributivas desde julho de 94 entram para a média da aposentadoria, certo, pessoal? Qual que é o coeficiente de cálculo? E aqui nós temos um diferencial com relação à aposentadoria da pessoa com deficiência.
Quando estivermos trabalhando numa aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, aquela pessoa que tem 33, 28 ou 20, perdão, 33, 29 ou 25 se homem, 28, 24 e 20 se mulher, vai receber 100% dessa média, ok? Se estivermos trabalhando com uma aposentadoria por idade, a regrinha é um pouquinho diferente. Nós teremos, então, 70%, né, desta média, mais 1% ao ano de contribuição, limitado a 30. Ou seja, se eu tiver 30 anos de contribuição, mais esses 70, eu chego a 100%. Se eu tiver 20 anos de contribuição, por exemplo, 70 mais 20, a minha renda será de 90% da média. Se eu estou numa aposentadoria por idade, que eu tenho apenas os 15 anos de contribuição, 70 mais 15, a minha renda será de 85% da média salarial. Ok, pessoal? Então, nós trazemos aqui a regulamentação, ou seja, falei para vocês do amparo constitucional, ou seja, o nosso alicerce, a nossa base fundamental. Depois eu trouxe aqui a nossa parede, ou seja, a legislação que ampara especificamente essa aposentadoria, que é a Lei Complementar 142 de 2013. E agora eu tenho os detalhes, ou seja, a pintura, né, desta aposentadoria, que é o regulamento. Falei para vocês que o regulamento da Previdência Social foi expedido pelo decreto 3048 de 1999, certo? Então, esse decreto, ele foi grandemente alterado no decorrer da história. Especialmente depois de 2019, nós temos muitas alterações, inclusive para trazer os dispositivos lá da reforma da Previdência, da emenda 103. Se você olhar a Lei 8.213, ela não trouxe ainda uma reforma, ou seja, uma alteração dos artigos que tratam de cálculo da aposentadoria com base na emenda, mas o decreto aqui ele já tem todas essas alterações, especialmente no ano de 2020, com a publicação do decreto 10.420, que alterou grandemente o regulamento da Previdência Social. Quando a gente vai falar de aposentadoria da pessoa com deficiência, o nosso artigo base aqui está lá no 70. Então, eu vou olhar o 70A, 70B, 70C e o 70J. O que me diz o 70A? São as regras gerais da aposentadoria PCD, ou seja, esse artigo do decreto, ele me diz que a pessoa com deficiência é aquela que tenha reconhecido, após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente já vai observar aqui que o decreto, ele traz o que a lei diz e um detalhezinho a mais, ou seja, ele reforça que é preciso uma avaliação biopsicossocial, mas ele já determina, como que vai ser essa análise, como que vai ser essa perícia, quem são as pessoas que vão avaliar este segurado. Isto está no 70A do decreto. O artigo 70B, ele traz ali os moldes do artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 142 de 2013. Ou seja, ele traz para dentro do decreto as regras da aposentadoria por tempo de contribuição PCD. Por sua vez, o artigo 70C, ele traz a aposentadoria por idade, ou seja, lá nos moldes do artigo 3º, inciso 4º, da LC 142 de 2013.
E, finalmente, o artigo 70J, ele vai falar dos graus de deficiência e o percentual de cálculo incidente sobre o salário de benefício, ou seja, a regra de cálculo da aposentadoria PCD, ela vem aqui no artigo 70J, certo, pessoal? Trouxe aqui alguns detalhes, como eu falei, não é o nosso escopo entrar na avaliação biopsicossocial, é uma outra área, uma outra expertise, mas como operadores do direito previdenciário, dos cálculos previdenciários, precisamos pelo menos entender do que se trata. Então, nós temos alguns critérios de avaliação da deficiência para fins previdenciários. Então, ela vai seguir alguns critérios técnicos baseado em um modelo, ou seja, um modelo determinado pelo regime geral de previdência social. Então, ele vai considerar a deficiência como um resultado da interação, como a gente já falou, dos impedimentos corporais e barreiras sociais e ambientais. Então, teremos ali uma avaliação médica, ou seja, a condição física, qual que é o CID, qual que é a doença, qual que é a incapacidade, qual que é a limitação física propriamente dito. Então, essa pessoa, ela tem um problema psicológico, psiquiátrico, é uma limitação física, é uma amputação, ela tem alguma outra doença que limita alguma condição mental, já falamos sobre isso. Vamos avaliar também no âmbito social, ou seja, quais as barreiras sociais que essa pessoa enfrenta. Então, alguém que tem uma condição, inclusive financeira, diferente da outra, terá barreiras diferentes. A condição, a condição cultural, o ambiente, algumas influências de participação na sociedade, o grau de instrução, perdão, era esse o termo que estava me faltando aqui, eu estava procurando. Então, o grau de instrução dessa pessoa também vai influenciar na limitação dela, na deficiência dela. E aí uma conclusão conjunta que vai definir esse grau de deficiência e o impacto na capacidade laboral. Trouxemos, então, aqui para vocês terem um material com relação aos graus de deficiência, porque isso é muito importante na nossa análise, e também o impacto no valor ou no percentual de cálculo de benefício. Então, temos aqui que o grau de deficiência impacta diretamente na análise, ou seja, se temos direito ao benefício, em sabendo que, ok, ele fecha a regra, ele tem X tempo de incapacidade leve, grave ou moderada, e não tem a idade, ou ele tem uma idade e os 15 anos de contribuição comprovadamente em alguma modalidade de deficiência. Sabendo isso, eu vou entender em que data ele fecha esse requisito. O que isso interfere? Ele fechou esse tempo necessário antes da reforma? É uma forma de calcular a média salarial. Ele fechou essa regra depois da reforma da Previdência? É outra forma de análise. E também, de acordo com o tempo de contribuição, eu posso verificar que esse cliente, ele tem, por exemplo, uma deficiência grave, mas ele está com 24 anos de contribuição. Então, eu vou entender que ele vai fechar a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência no grau grave daqui a um ano, ou seja, se ele continuar contribuindo, né, mantendo esta condição, ele poderá aposentar ano que vem. Então, quando eu estiver realizando um planejamento previdenciário, eu vou informar isso para o meu cliente.
olha, o senhor tem 24 anos de contribuição, nós sabemos que a sua deficiência é grave. Para aposentar nesta modalidade, precisa de mais um ano de contribuição. Então, se houver mais um ano de contribuição, fará jus a essa modalidade de aposentadoria. Caso a pessoa tenha aposentado já por tempo de contribuição, uma aposentadoria comum, ou seja, o INSS analisou sob a ótica de 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. Essa pessoa vem e me informa que ela já é portadora de algum tipo de deficiência há muito tempo. E aí ela pergunta se cabe revisão de aposentadoria. O que eu preciso fazer? Eu vou analisar o processo administrativo de concessão desta aposentadoria, vou analisar os laudos que essa pessoa trouxe, ou a informação que ela trouxe. Então, se eu tenho um laudo, é uma avaliação. Se eu não tenho ainda o laudo, é só a informação, eu vou fazer uma simulação. Com o laudo, eu digo, olha, enquadrando com esse laudo, o senhor teria direito a uma aposentadoria PCD há 5 anos atrás, ou o senhor fechou essa regra há 3 anos atrás, né? Se ele só tem a informação, eu vou colocar um se na frente, ou um quando na frente. Então, eu vou dizer para o meu cliente, existindo a comprovação, é possível que, se houver essa comprovação, é possível que enquadre a aposentadoria numa data anterior, então a gente pode verificar se o cálculo do valor da aposentadoria na data do implemento do requisito é mais vantajosa do que a aposentadoria que você recebe hoje. E aí a gente entra, então, nas teses de revisão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Ok? Andréia, você vai me trazer uma revisão padrão, como existia antigamente, a súmula 2, o IRSM, a revisão da invalidez? Não, eu não vou trazer uma tese padrão que se aplica a todo mundo naquela situação. Então, a revisão da pessoa, da aposentadoria, perdão, da pessoa com deficiência, ela necessita uma análise criteriosa, ou seja, você vai analisar a forma como foi calculada aquela aposentadoria, se o teu cliente já está aposentado. Você vai verificar as condições em que ele aposentou e as condições nas quais ele pode aposentar se enquadrar na questão da deficiência, seja leve, moderada ou grave, ok? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que completou 30 anos de contribuição, certo? E ela aposentou numa modalidade concedida pelo INSS como comum, uma aposentadoria por tempo de contribuição da mulher com 30 anos de contribuição, certo? Então, se ela tinha 30 anos de contribuição e toda a vida dela, ela tinha uma incapacidade não, olha o ato falho, ela tinha uma deficiência leve. Para aposentar com uma deficiência leve, a mulher precisaria provar 28 anos. O que significa isso? Se ela fechou os 30 hoje, quer dizer que ela tinha 28 anos, em tese, tem que fazer contagem, há 2 anos atrás, ou pelo menos 2 anos antes da data em que ela aposentou, correto? Se toda a vida dela, ela era portadora de uma deficiência leve. Chegamos à conclusão que, no ano de 2020, ela aposentou com 30 anos de contribuição. Quando que ela poderia ter aposentado se eu enquadrar toda a vida laboral dela como uma deficiência leve? Ela poderia ter aposentado 2 anos antes,
Por quê? Porque com 28 anos de deficiência leve, ela faria jus uma aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é a diferença? Em 2020, é possível que ela tenha aposentado com base na média de todos os salários de contribuição. Se eu voltar 2 anos, ou seja, em 2018, nós estamos antes da reforma da Previdência. O que significa isso? Que ela poderia aposentar com 28 anos de contribuição, implementado em 2018, média dos 80% maiores. Andréia, ela vai receber todo esse tempo? Não, ela só vai receber retroativos a partir da data em que ela fez o protocolo da aposentadoria. Se, porventura, ela fez um pedido de aposentadoria lá em 2018 e o INSS negou, então, sim, você pode fazer o pedido, entrar judicialmente, comprovar que ela já tinha deficiência e que ela já tinha direito e pedir o atrasado desde lá. Se a primeira vez que ela fez o pedido foi em 2020, você não vai ter direito a atrasados anteriores disso. Mas existe uma tese chamada direito ao melhor benefício. Caso ela tivesse feito o pedido em 2018, essa é a tese, você faz o cálculo do período básico de cálculo, julho de 94 até 2018, exclui os 20% menores, e vai chegar a um valor de renda projetada para 2018. Atualiza isso para a data da concessão, que é 2020, e compara a renda mensal inicial do direito adquirido melhor do que a renda mensal da aposentadoria em 2020, dessa que ela está recebendo, então eu vou apurar os valores devidos nos últimos 5 anos, e aí eu terei o valor de atrasados. Se por um acaso eu descubro que o cálculo nos moldes do direito adquirido é menor, eu não vou nem entrar com a ação. Então, o cálculo, quando a gente trabalha na revisão da aposentadoria, ele é de suma importância, porque muitas vezes o seu direito significa renda menor. Então, eu posso acreditar que a aposentadoria da pessoa com deficiência, lá em 2018, vai ter uma renda maior do que a aposentadoria em 2020. Mas vamos imaginar que nesses últimos meses, nesses últimos anos, o segurado contribuiu com uma base bem mais alta, ele contribuiu no teto, enfim, que a média salarial dele em 2020 fosse maior, ou que aplicou um fator previdenciário que fosse bem mais vantajoso, enfim, eu realmente preciso fazer cálculo antes de sair protocolando pedido de revisão, especialmente no âmbito judicial. Ok, pessoal? Eu posso também ter uma tese de revisão de acordo com o grau. Vamos imaginar que o INSS considerou essa pessoa como um grau leve. E eu entendo que a deficiência dela é moderada ou grave. Então, se eu enquadrar ela numa deficiência moderada ou grave, o tempo necessário para aposentar é menor. Então, quais as situações eu teria aqui neste caso? Um caso concreto. Uma pessoa, ela se considera, né, ela tem uma documentação comprobatória de que ela é portadora de deficiência. Fez um pedido administrativo e o INSS negou, dizendo que a deficiência dela é moderada e que, para tanto, sendo um homem, vamos começar de novo aqui. Uma pessoa fez o pedido administrativo, certo? E o INSS indeferiu dizendo que, segurado, a sua deficiência é leve. Então, em sendo homem, você precisaria 33 anos de contribuição, em sendo mulher, você precisaria 28. Eu fiz uma contagem de tempo aqui e verifiquei que você tem 29 anos de contribuição e você é um homem. Como a sua deficiência é leve, você não tem 33, eu nego a sua aposentadoria.
Se você entende que a sua deficiência, ou que a deficiência do seu cliente, ela é moderada e não é leve, você vai comprovar lá no âmbito judicial, né, vai fazer um pedido de revisão ou de concessão, perdão, nesse caso seria a concessão da aposentadoria, provando que a sua deficiência é moderada e que, na data do protocolo, você tendo 29 anos de contribuição com uma deficiência moderada, você tinha direito à aposentadoria. E, sim, recebe os atrasados. Então, isso seria uma revisão para mudança de grau. Você vai comprovar, né, através de uma avaliação biopsicossocial, lá na justiça, que a avaliação realizada pelo INSS foi equivocada. O mesmo se dá se o teu cliente tem uma deficiência grave e o INSS enquadrou como leve ou moderada. Então, o grau de deficiência vai definir o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Caso a pessoa tenha sido enquadrada de forma equivocada pelo INSS, você vai pedir uma revisão para que essa deficiência seja enquadrada da forma correta. Ou ainda, caso o INSS entenda que o seu cliente não é pessoa com deficiência. E, então, ele vai entender que a aposentadoria desta pessoa deve seguir os requisitos lá da emenda 103, por exemplo, artigo 15, 16, 17 ou 20 da emenda 103. Então, você precisaria, no mínimo, 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem, e as regras acessórias, de pontos, de pedágio ou idade mínima, pedágio de 50% ou 100%, ok? Comprovando que essa pessoa tem uma deficiência, ela precisa de um tempo menor e não vai ter a exigência de pontos, de pedágio, de idade mínima. Lembrando que, se a aplicação do fator previdenciário for vantajosa, aí sim você pode pedir para aplicar no cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque, na regra geral, não tem aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, 100% da média salarial, sem exigência de idade, sem exigência de tempo, sem exigência de pedágio, nem incidência de fator previdenciário, a menos que esse último seja vantajoso. Quando o fator previdenciário é vantajoso na aposentadoria? Quando este fator resultar em valor maior do que 1, ok? Então, nós vamos avaliar, quando tratarmos de revisão ou da aposentadoria da pessoa com deficiência, basicamente o grau da deficiência. Então, o nosso pedido, ele vai girar em torno da avaliação biopsicossocial. Mas, é claro, é possível que exista erro de cálculo. Então, por exemplo, a pessoa, ela aposentou como pessoa com deficiência e com mais tempo do que o necessário. Então, por exemplo, ela tinha 35 anos de contribuição se é homem, então ele precisava de menos. Aí eu vou fazer uma análise de qual seria o valor da renda mensal inicial na data em que ele implementou todos os requisitos. Qual que é a deficiência dele? É uma deficiência leve? Quando que ele fechou os 33 anos, se é homem? É uma deficiência moderada? Quando ele fechou 29 anos, se é homem? Perdão. E aí eu vou verificar como seria o cálculo daquela aposentadoria caso ele tivesse concedido na data do implemento dos requisitos. Então, essa data do implemento dos requisitos, ela é a tese que ficou conhecida aí no âmbito judicial como a tese do melhor benefício. Ou seja, eu faço um cálculo de todas as possibilidades possíveis de aposentadoria. Esse cliente, ele poderia ter uma aposentadoria por idade na data X, ele tem direito adquirido a uma aposentadoria especial
porque ele trabalhou na área da saúde. Ele poderia ter uma aposentadoria PCD. Então, eu analiso, no âmbito de um planejamento previdenciário, a data em que essa pessoa fechou o requisito de cada uma dessas aposentadorias, faço o cálculo para cada uma delas, e aí eu verifico qual que é o melhor benefício. Se ela não aposentou, no âmbito do planejamento previdenciário, eu vou entregar essas hipóteses para ela. Se ela já é aposentada, eu vou verificar se existe alguma regra mais vantajosa para pedir a revisão, entendeu? Então, independentemente da modalidade que ela aposentou, eu vou analisar todas as regras possíveis. E é por isso que lá no meu curso de planejamento previdenciário, eu não trabalho só com cálculo. A minha primeira aula, ela vai trabalhar com uma teoria. Qual que é a teoria? Da entrevista inicial. Porque eu preciso entender toda a vida laboral e pretérita do meu cliente. Eu preciso perguntar se ele trabalhou na condição PCD, se ele trabalhou como rural, se ele trabalhou como especial, se ele trabalhou fora do país, verificar se esse país tem um acordo, né, de cooperação com o Brasil, para que o tempo trabalhado lá fora seja computado aqui. Preciso saber se ele trabalhou sem registro. Preciso fazer uma entrevista bem completinha com esse cliente. Para quê? Para que eu inclua todas essas informações na minha análise. Se ele tem um tempo que não contribuiu, então eu vou realizar o cálculo da contribuição em atraso, com base nessa aula que trabalhamos semana passada. Vou verificar se pagar essa contribuição é vantajoso, se ele tem direito, se isso antecipa a aposentadoria, se isso aumenta o valor da renda. Então, nós, como operadores do cálculo previdenciário, estou aqui falando um pouco mais especificamente para os contadores, nós precisamos, sim, conhecer a legislação previdenciária. Precisamos que o advogado que nos contratou traga uma entrevista completa desse cliente. Ele precisa me dizer todo esse histórico laboral do cliente, para quê? Para que eu entregue cálculos de acordo com a realidade desse cliente. Eu vou entregar um laudo dizendo para o cliente, para o meu cliente, para o seu cliente, se essa pessoa enquadrar no PCD, ela pode aposentar na data X com renda Y. Se essa pessoa comprovar que exerceu atividade especial, porque ele é um enfermeiro, um médico, ele poderia aposentar na data Y, e a renda seria tal. Se essa pessoa comprovar o exercício da atividade rural, esse tempo vai ser acrescido ao tempo de contribuição e ela pode antecipar a data da aposentadoria. Então, são muitas e muitas situações que precisam ser avaliadas na hora de realizar um cálculo. Então, precisamos incluir na nossa entrevista também questões relativas à possibilidade de estarmos trabalhando com um cliente portador de deficiência nos moldes dessa aula que trouxemos hoje para vocês. Já estamos aí com o adiantado da hora. Vou abrir uns minutinhos para perguntas, estritamente com relação ao tema da nossa aula, ok, pessoal? Aposentadoria da pessoa com deficiência. Ok, acredito que todos estão bastante contentes com a explanação. Provavelmente compreenderam bastante o tema. Então, eu vou me encaminhar aqui para um fechamento, trazendo alguns conceitos primordiais. A existência de doença por si só, ela não vai ensejar uma aposentadoria da pessoa deficiente. Com base em tudo o que vimos hoje, é preciso que ela seja enquadrada como uma pessoa nesta situação, certo?
Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Alguns exemplos. Diabetes controlado com medicação não enquadra a pessoa como deficiência. Talvez nem traga uma incapacidade para o trabalho. Porém, aquela pessoa que tem sequelas importantes, teve uma amputação, teve perda visual, muito provavelmente, né, decorrente dessa situação, ela pode configurar uma deficiência. Vai passar por uma análise, perícia médica e análise biopsicossocial, enquadrando, ela pode buscar essa aposentadoria aqui. Deficiência auditiva, talvez uma perda auditiva leve, não vai enquadrar como deficiência. Agora, uma surdez mais profunda, uma surdez bilateral, dependendo do tipo de atividade que ela exerce, da necessidade da audição, enfim, ela vai ser avaliada, dependendo do grau, né, do impedimento e da barreira, pode ser enquadrado como deficiente. Limitação motora. Então, pessoas que têm alguma condição física, um cadeirante, uso de moletas, enfim, algum membro amputado, sequelas de acidente vascular, né? Então, algumas lesões podem gerar incapacidade, ou pode gerar deficiência, pode gerar uma barreira. Muitas vezes, para um cadeirante, pode, para um tipo de atividade, trazer uma limitação, mas para outra atividade não. Então, vai ser avaliada essa condição física e a condição biopsicossocial. Transtornos mentais, mesmo caso aqui da diabetes. Se você tem algum transtorno leve, que está sendo controlado com medicação, com terapia, muito provavelmente não te enquadra como deficiente. Agora, se você já tem um transtorno, né, que é um pouco mais avançado, que traz restrições, que você precisa de acompanhamento, que você, enfim, talvez precise até de vigilância de terceiros, aí você já está por uma outra situação, pode configurar uma deficiência ou ainda, né, um grau mais grave, perdão pela redundância aqui, uma invalidez. Ok, pessoal? Então, ponto crucial aqui, doença grave não é deficiência, são conceitos diferentes. Muito embora, a partir de uma doença grave, é possível que eu tenha uma deficiência, mas a doença grave por si só não configura também a deficiência, certo? Então, nós precisamos trazer essa distinção aí fundamental em compreender que doença, invalidez, incapacidade, ela não necessariamente configura deficiência. Nós vamos ver posts aí no Instagram, eu me deparo todo dia com isso, pessoas dizendo que hérnia de disco vai dar direito a uma aposentadoria PCD com teto máximo. Ou seja, é possível? Sim, é possível, se a sua hérnia traz uma condição, uma limitação, uma barreira, e se você tem um histórico contributivo que te permita ter uma aposentadoria com uma média equivalente ao teto. Se bem que, mesmo que você tenha contribuído no teto máximo desde julho de 94, muito provavelmente a sua aposentadoria, a sua média, perdão, não vai chegar ao teto. Então, o teto hoje é 8.500, se você contribuiu no teto desde julho de 94, eu digo que a sua média talvez nem chegue a R$8.000, ok? Então, muito cuidado com o que você vê na internet, muitos conteúdos ali feitos através de inteligência artificial. Tenho algumas experiências aqui em que ela me trouxe raciocínios equivocados, termos equivocados, inventou uma nomenclatura que não existe dentro do decreto regulamentador. Então, muito cuidado com o que você vê e ouve nas redes sociais. Muitas vezes aquele profissional está delegando o marketing para um terceiro, e esse terceiro não é um profissional do direito, não é um profissional do cálculo previdenciário, e está disseminando informações equivocadas. Confira
tudo que você viu e, especialmente aqui no cálculo, analise a situação concreta do seu cliente. Tá ok, pessoal? Eu vou, então, me encaminhar aqui para o final, ressaltando mais uma vez que nós não temos a pretensão em absoluto de esgotar nem essa matéria, nem nenhuma outra concernente a cálculo ou ao direito previdenciário. O nosso intuito aqui é chamar a atenção a esse ponto de conexão entre o direito e o cálculo, para que nós tenhamos aí profissionais no mercado cada vez mais experientes, cada vez entregando um serviço mais assertivo para o segurado. Seja você um advogado, seja você um contador, que você tenha um conhecimento amplo da matéria e que, não tendo a informação, você saiba onde buscar para conferir na legislação. Agradeço a presença de todos, deixando aqui o convite para ir lá no Instagram da professora, para ir lá no YouTube da professora, seguir os nossos canais, se inscrever lá no nosso YouTube, que isso vai ajudar o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais e mais profissionais que querem aí elevar, né, a qualidade do seu serviço prestado. Muito obrigada, pessoal, e nos vemos na próxima semana com uma aula prática, com uma aula de cálculos, com uma aula de tira dúvidas. Até mais!